escritório ali que eu fico sentado para fazer a ficha do pessoal. E aí eu peguei essa Bíblia para mostrar essa passagem para ele. E o mais interessante é que quando eu abri a palavra, caiu exatamente no livro de João. E ali eu vi que foi uma confirmação do Senhor. Na hora que eu abri a Bíblia e falei para ele começou a chorar, porque ele viu que na hora que eu abri a Bíblia, caiu exatamente naquela palavra. Se eu precisava olhar para procurar, era exatamente uma confirmação do Senhor. E de repente aquele homem começou a chorar, ali eu falando com ele. E essa palavra falou muito grandemente comigo, por quê? A respeito da religiosidade. A respeito do que aqueles fariseus, eles se achavam melhor do que as outras pessoas. Eles achavam que eles pegaram aquela mulher que foi pegar adultério, eles levaram até Jesus e eles queriam condenar aquela mulher, queriam que Jesus fosse conivente com isso e condenasse também aquela mulher, porque ela cometeu um erro, e um erro gravíssimo para eles. Porque bem sabemos nós que naquela época, dizia a lei de Moisés que a pessoa que fosse pegar adultério, ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser levada à porta do templo e ser apedrejada ali até a morte. Então para aquela mulher já não havia mais esperança. Quem sabe aquela mulher ali naquela rodinha, ela já falava, já era, para mim já acabou, eu já estou sendo condenada por ele. Só que daí de repente Jesus fala algo, que quem sabe ali ou gera uma esperança nela, por um tempo, mas a gente vai ver que por outro lado, quem sabe até ela já falou, já era, eu já estou condenada mesmo. Porque quando ele fala assim, quem não tem pecado, quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que é interessante que todos sabiam que Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha pecado nenhum, e de repente quando começa a sair um por um, quem que resta? Somente Jesus. E ele mesmo falou que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele era o único digno de atirar a pedra naquela mulher. Então quem sabe ela não deve ter pensado, todos foram embora, agora só sobrou ele, e ele sim pode me apedrejar, porque ele não tem pecado nenhum. Mas não, o mais interessante é que Jesus não fez isso. O mais interessante é que Jesus acolheu aquela mulher com amor, e claro, ele não foi conivente com o pecado dela, pois ele falou para ela, vá e não peque mais. Então é isso que o Senhor quer de nós, arrependimento. Ele não quer nos condenar, ele é o nosso advogado, por enquanto. Assim como o evangelista Fábio falou, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele é o nosso advogado. Mas vai chegar um dia que ele vai ser o nosso juiz. Vai chegar um dia que não haverá mais retorno. Quando a gente estiver diante do Senhor, toda a nossa hipocrisia, toda a nossa falsidade, toda a nossa falta de caráter, tudo aquilo que nós cometemos contra o Senhor, contra a lei do Senhor, contra o nosso próximo, infelizmente não haverá mais conta. Não haverá mais tempo de nós se arrependermos. O tempo de nós se arrependermos é hoje. O tempo de nós pedirmos perdão é hoje. O tempo de nós pararmos de julgar o próximo é hoje. E que o Senhor fale grandemente, assim como falou com essa palavra no coração de cada um de nós, para que a gente aprenda dia após dia e viver em união. Porque se um de nós caísse em um pecado, se muitas das vezes um pecado bobo, a gente já estamos jogando pedra, imagina se um de nós infelizmente caísse em um pecado desse. Quem sabe a gente não apedrejar também essa pessoa, assim como esse cara foi apedrejado. Sabe qual que é o